Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao evento Afrancesando. Bem-vinda, bem-vindo à Semana do Francês da Vida Real. Bem-vindos a esse super evento 100% online, 100% gratuito. Antes da gente começar, a gente já quer deixar claro aqui por que a gente chamou esse evento de Afrancesando. Simplesmente porque é nesse evento que você vai descobrir os primeiros passos para você se tornar um afrancesado, uma afrancesada de verdade. Ou seja, os primeiros passos para você sair de onde você está agora e você se tornar uma pessoa que fala o francês da vida real. Ou seja, é nesse evento que você vai descobrir tudo o que você precisa saber e fazer para aprender o francês da vida real do jeito mais rápido e eficaz possível. E você vai ver na prática que você é totalmente capaz de se comunicar em francês desde que você aprenda do jeito certo. E com aulas práticas focadas no que realmente importa e no que você vai ter resultado. E isso mesmo que você nunca tenha aprendido francês, e até se você já começou a aprender francês, a estudar, mas não teve o resultado que queria, e pouco importa a sua idade, onde você mora, esse evento é para você, tá? É para qualquer pessoa que quer aprender francês. E vai ter desafios ao final dessa aula e depois de todas as aulas do evento para você aplicar o que aprendeu em cada aula do evento. É isso aí. E olha, para você ter resultado realmente e aprender o francês da vida real, além de aprender o francês em si, você precisa aprender como aprender francês. Você precisa de método, né, para se manter consistente e avançar no aprendizado. Isso porque um dos maiores problemas que os estudantes têm é porque eles começam a aprender com um método que não funciona tão bem, que não traz resultado, eles perdem a motivação e acabam desistindo de aprender francês, certo? Então é por isso que essa parte pra gente, essa parte do método é tão importante, ou até mais importante do que o conteúdo de francês em si, porque é ela que vai te permitir atingir os resultados que você quer. Ou seja, você não só vai aprender francês, mas também vai transformar seu aprendizado para ter os resultados que você deseja e realizar seu sonho de falar francês. Por isso que a gente também vai falar de método aqui nesse evento. E olha, se você ainda não conhece a gente vai se apresentar aqui rapidinho, só para contextualizar todo mundo, ficar todo mundo na mesma página. Eu sou Roberta, eu sou brasileira, eu sou de Recife e eu sou fluente em francês e poliglota, porque eu também falo inglês e espanhol. E eu já fui advogada na França, eu já fui tradutora juramentada de francês, eu já fui professora de professores de francês. Mas o que importa de verdade é que eu tô aqui hoje, nesse evento com você. Eu sou Emile, eu sou francês de Lille, o pontinho vermelho no norte da França. A gente já morou em Paris e agora a gente mora em Rennes, na Bretanha, que são os pontinhos vermelhos que você está vendo no mapa. Conhecemos bem a França, dá para ver os pontinhos azuis em todos os cantos da França, do mapa. E olha que isso a gente nem colocou todos aí, né? E acreditamos que qualquer pessoa é capaz de falar francês desde que aprenda do jeito certo. E olha, é por isso tudo que a gente decidiu criar Juntos Afrancesados, que hoje é uma grande comunidade com centenas de milhares de pessoas com quem a gente compartilha nossos conhecimentos, nossas experiências com a língua e com a cultura francesas. Sim, na internet, no YouTube, no Instagram, no nosso site. E é por isso também, obviamente, que a gente está aqui nesse evento para compartilhar tudo que a gente já falou aqui com você. Para trilhar o francês da vida real. Como vai funcionar esse evento então? Voici le programme de la semaine. Vai ter 4 aulas e vai ter 2 encontros ao vivo durante essa semana. Na aula 1, que é a aula de hoje, você vai ver seus primeiros passos para aprender o francês da vida real, aplicando o método Afrancesados. Só os primeiros passos, porque a gente vai ver um pouco mais nas outras aulas, tá? Exatamente. E a gente já vai começar a aula de hoje colocando a mão na massa, com a nossa primeira aula de francês completa, baseada num diálogo da vida real. Amanhã vai ter nossa live bônus, uma live no YouTube, ao vivo, com perguntas e respostas sobre a primeira videoaula ao vivo com a gente, com Roberta Pra gente e eu, interagir, né? Emile, exatamente. Na quarta-feira vai ter a segunda aula, como aprender o francês da vida real na prática, com ritual de estudos. Você vai compartilhar, não, a gente vai compartilhar com você uma sequência de técnicas poderosas usadas por pessoas comuns para chegar na fluência em francês e que, claro, você também pode usar. Na quinta-feira, aula completa de francês com filme e você vai aprender como aplicar o ritual de estudo, com os materiais que você encontrar na internet. A nossa aula 4 vai ser na sexta-feira e a gente vai falar sobre os próximos passos para você dominar o francês da vida real. E lembrando que a gente também vai ter uma live bônus no domingo, que vai ser um tira dúvidas
ao vivo sobre o método Afrancesados. Tudo vai sair às 9 horas da manhã. Tudo vai ao ar, Vai né? ao ar. Vai ser liberado às 9 horas da manhã, horário de Brasília, certo? Então, todas as aulas, tanto as ao vivo quanto as gravadas, 9 horas da manhã, horário de Brasília. E a cada aula vai ter material para baixar exclusivamente na página do evento. Vai ter PDF, vai ter áudio. Então, se você quiser baixar o material, você precisa acessar o vídeo na página oficial do evento. Quem está assistindo no YouTube, basta clicar no link na descrição desse vídeo para se inscrever no evento e acessar a página do evento, onde você vai encontrar esse material lindo para baixar. Claro que é lindo, né? Foi a gente que fez, então a gente está bem orgulhoso desse material. E antes da gente entrar aqui na aula de francês, alguns avisos muito importantes. Primeiro aviso, esse é um evento para iniciantes. Ou seja, para quem quer aprender o francês da vida real, certo? Qualquer que seja a sua idade, você já entendeu isso. E é para quem está começando do zero ou do quase zero. Se você já estudou francês antes, talvez as aulas ou algumas delas te pareçam muito básicas, mas com certeza você vai aprender muito com a nossa metodologia, então a gente te convida a ficar aqui com a gente. E a gente te convida também a, depois do evento, você considerar entrar num programa que realmente te faça sair desse platô que você chegou, desse platô de estar sempre no básico, sempre no intermediário e não conseguir ir para o próximo nível, não conseguir se comunicar de verdade em francês. Pensa bem nisso, porque os eventos gratuitos têm um limite, né? Você vai ficar aí pulando aí no vídeo do YouTube, no Instagram, vai ficar aqui fazendo todos os nossos eventos gratuitos, mas que são para nível básico. Então, talvez você esteja precisando realmente de um curso que te leve a se comunicar de verdade em francês. Segundo aviso, coloque seu despertador para não perder nenhuma aula, porque o evento vai acontecer apenas essa semana, depois acaba e as aulas vão sair do ar. Aviso número 3, esse evento é intensivo, intenso. Uma semana de muito conteúdo, método, técnicas de aprendizado, aulas de francês na prática, baseada em diálogo da vida real. Outra coisa que é o evento é progressivo, certo? Sim. Então é por isso que você precisa assistir com muita atenção cada aula. E essa aula 1 vai criar a base que você precisa para as próximas aulas, certo? Então assista tudo na ordem. Assista na ordem. Aviso número 4. Entre no modo aula. Coloca o modo aula. Você precisa se dedicar como se estivesse na sala de aula, sem distrações. Tirar as notificações, não sei, cachorro, tirar o cachorro do quarto. Tira o cachorro, tira a mãe, para de mexer no WhatsApp, porque se você escolheu estar aqui, provavelmente é porque você tem um sonho de falar francês. Então, se você tem um sonho, se dedique de verdade, porque o seu momento vai chegar, certo? Mas você precisa começar em algum momento e a gente te convida a começar agora. Aviso número 5. Para uma melhor experiência, aumente a qualidade do vídeo, assista em tela cheia, assista com o celular deitado. Assim você vê melhor, né? Em tela cheia dá para ver muito melhor o conteúdo. Então a gente tá te dizendo tudo isso também, porque a hora de aprender francês é agora, certo? Se não for agora, vai ser quando? Talvez já faz anos que você tá aí, anos ou meses, dizendo que quer, tenho um sonho de falar francês, quero muito aprender francês, mas nunca você dedica a começar de verdade. Então, não fique mais adiando o seu sonho de falar francês, certo? Esse é o convite que a gente tem para você. Aproveite essa oportunidade de agora, desse evento, para você começar para valer. Se você está aqui, dê valor a este momento. Se você dedicar seu tempo agora, pouco a pouco você vai realizar seu sonho de falar francês, de mergulhar na cultura francesa, de ter melhores oportunidades de trabalho e, em breve, visitar a França, morar na França e migrar para o Canadá. Ver seus filmes favoritos em francês, tudo o que você deseje graças ao francês. E pensa bem, né? Quantas vezes talvez você já tenha dito que ia aprender francês e deixou para depois. Se você tivesse começado o ano passado, há 6 meses atrás, há 3 meses atrás, você não ia estar nesse evento aqui gratuito, porque você ia achar tudo fácil demais, ó. Tudo de mão beijada para você já ia estar falando francês. Então, basta de deixar para depois isso. Basta de ficar deixando o seu sonho de falar francês para depois. Então, vamos focar no francês agora. Agora vamos apresentar a Bruna, uma aluna do nosso curso que decidiu há alguns meses atrás que não ia deixar mais o francês para depois e que ia realizar seu sonho de falar francês e entender o francês falado. Bonjour, ça va? Je m'appelle Bruna, j'ai 22 ans. J'habite à Brasilia et je suis étudiante. Quand j'ai commencé les cours afrancesados, je savais comment me présenter et comment dire que je ne savais pas parler le français.
Et après les cours, je peux écouter la musique en français et chanter avec elle. Je peux comprendre les films en français sans les sous-titres. Et je peux aussi faire cette vidéo tout en français. Mon objectif quand je commençais les cours était de pouvoir me communiquer en français avec les natifs, pouvoir aller à les pays francophones et me balader sans souci. À la première semaine du cours, j'avais un peu de doute si c'était possible de parler le français dans 3 mois, mais j'ai fait confiance dans la méthode et voilà, j'ai découvert que c'était possible. Je pense que le fait qu'Émile est français et Roberta est brésilienne ont les cours uniques parce qu'on a un sexe à la meilleure des deux mondes. Et aujourd'hui, je peux dire que je parle et que je comprends le français. J'ai hâte d'aller en France, de prendre un petit déjeuner dans une boulangerie française, de flâner sur les rues de Paris. Et bon, c'est ça. Émile, Roberta, je vous remercie pour les cours. C'est une opportunité unique de la vie. Je pense que c'est une investissement et je vous recommande beaucoup de faire un. Si je suis ici en parlant le français comme je suis, c'est pour Émile et Roberta. Donc, merci beaucoup. Ça n'avait pas possible sans vous. Au revoir. E se falar francês fosse algo natural para você? E se você pudesse trabalhar na França, estudar, morar, assistir a filmes 100% em francês, sem legenda e ler livros em francês? Eu era exatamente como você. Eu amava a cultura francesa, eu queria assistir meus filmes favoritos sem legenda. E eu sempre tive o sonho de morar na França. E eu comecei do absolutamente zero. Ninguém da minha família, nenhum amigo meu falava francês. Eu achava que eu não tinha dom para a língua, porque eu passei 9 anos estudando inglês. E pense que foi sofrido, viu? Eu não tinha praticamente tempo livre, porque na época que eu comecei a aprender francês, eu estava na faculdade e eu também trabalhava em paralelo. Mas, apesar disso tudo, né, eu decidi ir atrás do meu sonho e decidi me matricular numa escola tradicional de francês, lá em Recife na época. E eu passei quase 3 anos aprendendo, estudando com afinco. Eu era super dedicada nessa escola tradicional e eu super achava que eu estava no caminho certo, eu estava arrasando, né, nas aulas de francês. E a escola, inclusive, me certificou disso. Olha essa declaração maravilhosa. Déclaration officielle. Dizendo que eu obtive um nível avançado de francês. E foi com esse documento maravilhoso que eu fiquei me sentindo, né, maravilhosa. E que eu decidi fazer um intercâmbio universitário no norte da França, em Lille. Lille, então é por isso eles se encontraram lá no norte da França. Já estão entendendo aqui como foi que essa história acabou em casamento, né? Só que aí eu cheguei lá na França, apesar desse meu documento incrível e maravilhoso, apesar de eu estar me achando com confiança total, eu cheguei lá e bati com a cara na porta. Eu não entendia nada ou quase nada do que os franceses falavam. Eu não conseguia falar nada de francês. Eu me sentia um peixe completamente fora d'água. E, obviamente, depois eu saí da pessoa que estava me achando para a pessoa que estava se sentindo completamente incapaz e burra, porque eu achava que eu realmente não levava jeito para a língua. Só que, enfim, né, eu passei um tempo assim na bad, mal, e depois eu decidi que eu precisava ir atrás de uma solução, porque eu realmente sonhava em falar francês. Eu consegui essa super oportunidade de estudar na França e estava jogando essa oportunidade fora porque não conseguia me comunicar em francês. E aí eu comecei a pensar, será que eu sou burra mesmo? Ou será que eu estava aprendendo do jeito errado? Então eu comecei a pesquisar, eu comecei a fazer teste e eu decidi realmente fazer acontecer. E foi a partir dessa mudança de estratégia que eu, em somente 3 meses, passei da pessoa que me sentia burra para a pessoa que estava falando e entendendo francês falado. Finalmente assistindo meus filmes na televisão francesa sem legenda. E eu percebi que não é que eu era burra, não é que eu era incapaz, não é que eu não tinha dom para falar francês. É porque eu estava usando um método que simplesmente não estava me levando aonde eu queria chegar. E onde é que eu queria chegar? Eu queria me comunicar no francês da vida real. Eu queria falar com as pessoas, eu queria ver filmes em francês. Eu queria, de fato, me comunicar em francês. Ou seja, o que eu precisava era realmente de um método que me levasse até lá. E o francês deu uma reviravolta na minha vida. Já entendeu, né? Fui em Lille, conheci essa beleza aqui. Eu nunca imaginei que eu fosse me casar na França. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse conseguir uma bolsa de estudos paga pelo governo francês
para eu estudar na Sorbonne. Eu estudei Direito na Sorbonne, paga pelo governo francês. Mas, pois é, apesar de eu estar lá me beliscando, isso aconteceu. Eu nunca imaginei que eu fosse ser advogada na França. Eu nunca imaginei que eu fosse viajar na França como se fosse uma coisa comum para mim. Eu nunca imaginei que eu ia morar aqui e que eu ia me sentir em casa aqui. Esse vídeo aqui está sendo filmado aqui na França, em Rennes. E aí você deve estar pensando, Roberta, para você é muito fácil, né? Você morou, estudou na França, você estudou 3 anos, né? Antes de começar. E esse método aí, qualquer pessoa que tentou isso aí consegue. Só que não é para você, também pode funcionar, porque nossos alunos do curso fechado começaram do absoluto zero e também funcionou para eles. Estudando no Brasil, estou falando francês. Eu também usei esse método para aprender português aqui na França. E quando eu cheguei no Brasil, eu estava falando português, conseguia ter um emprego lá no Brasil também. Então, talvez agora você... E você também usou esse método para aprender também espanhol. Depois um mês e meio eu estava falando espanhol. Então, para você também pode funcionar, tá? Então, agora você está desejando falar francês. Tudo o que você quer é estar falando francês e vendo um filme em francês. Mas você nem imagina que talvez, como eu, o francês possa te abrir portas que você nem faz ideia que elas existem, certo? Você talvez nunca imagine a reviravolta que o francês pode causar positivamente na sua vida. Claro que isso não quer dizer que você precisa ter a mesma reviravolta, que só tem sucesso na vida quem tem essa reviravolta, de jeito nenhum. Mas você vai poder acessar um mundo de oportunidades que você nem imagina e você vai ter a escolha de fazer o que eu fiz, de não fazer. Você vai ter escolhas que você não tem hoje. E por tudo isso que hoje temos uma missão em mudar o aprendizado de francês no Brasil e também nos países de língua portuguesa, levar o francês da vida real a centenas de milhares de pessoas sem a abordagem escolar, com foco unicamente no que realmente importa, no que traz resultado para seu francês. E é isso que a gente quer, é enviar uma mensagem direcionada para pessoas comuns, como você, como eu, como a Emília era também com português, que são simplesmente apaixonadas pela língua, apaixonados pelas línguas francesas, que querem aprender o francês da vida real e não virar uma gramática ambulante, tá? E se eu conseguir, se nossos alunos do nosso curso fechado conseguiram, com certeza você também vai conseguir e você vai começar a ver isso com seus próprios olhos aqui nesse evento. Então te convidamos a se dedicar, se você se dedicar a estudar, seu dia vai chegar, você poder realizar seu sonho de falar francês, de viajar à França, assistir a filmes, enfim, tudo o que você quiser. É isso que te convidamos a fazer, se dedique corpo e alma e vamos aprender francês. Agora, vamos entrar na nossa aula de francês. Essa aula vai ser baseada num diálogo, tá? Um diálogo comum que você poderia ouvir entre 2 pessoas na França ou talvez num filme francês. Mas por que um diálogo? A gente decidiu separar um diálogo porque se seu sonho, como era o meu, é se comunicar em francês, falar francês, entender quando os franceses falam, assistir a filmes em francês, é muito mais simples e direto ao ponto você começar a estudar baseado em situações de comunicação reais, porque é isso que você vai ouvir e é isso que você vai precisar falar. Nessa aula também vamos te mostrar que a pronúncia em francês não é tão complicada quanto você imagina e que você é plenamente capaz de ser entendido em francês e pronunciar corretamente. E a gente vai aprender, então, agora vai ser um diálogo formal, certo? A gente vai aprender a primeira parte desse diálogo formal. A segunda parte desse diálogo vai ser estudada na próxima aula e depois, ainda nesse evento, nas próximas aulas, a gente vai começar a entrar no francês informal. Formal. C'est parti! Allons-y! Então, como é que vai funcionar, Emília? Como é que vai ser essa aula aqui? Primeira etapa, você vai precisar assistir ao diálogo sem a transcrição. A gente vai te mostrar aqui na tela o diálogo, certo? A simulação do francês da vida real. Então, fique com os ouvidos atentos. Vai ser só o diálogo puro, tá? Não se assuste. Não se assuste porque vai ser o francês falado rápido, o francês da vida real, mas depois, ao longo dessa aula, você vai ver como você vai sair de uma pessoa que não entende nada ou quase nada e você vai passar a entender. A gente vai ver depois nos mínimos detalhes. Então, na primeira etapa vai ser ouvidos atentos. Assistir ao diálogo sem a transcrição. E relaxa. Relaxa. Segunda etapa, assistir ao diálogo com a transcrição. E aí, na terceira etapa, a gente vai explicar detalhadamente tudo do diálogo. Tintim por tintim. A gente vai te explicar tudo nos detalhes,
a gente vai explicar a pronúncia, a gente vai repetir devagar, certo? E você vai ver que depois de passar por essas 3 etapas, você vai sair de uma pessoa que não entende praticamente nada na etapa 1 para uma pessoa que entende praticamente tudo na etapa 3, certo? E a gente vai falar também de mais etapas nas próximas aulas, mas não vamos dar spoiler. Vamos agora para a nossa etapa número 1. Vou dar play. Bonjour, je suis Roberta et vous? Je m'appelle Émile, je suis français. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne, mais je parle français couramment. Ah bon? Et pourquoi avez-vous appris le français? J'ai décidé d'apprendre le français pour regarder des films français sans sous-titres. Et j'ai toujours rêvé de vivre en France. Quantos por cento você entendeu então? Anota agora quantos por cento você entendeu só assistindo essa aula, para você depois comparar com o tanto que você vai entender no final da aula. Não tem certo e não tem errado. Se foi 0%, anota 0. Se foi 20, anota 20. Se foi 100, anota 100. Então, tá tudo ok, porque você vai ver que você vai evoluir aqui com a aula. Agora vamos repassar o diálogo com a transcrição, a segunda etapa. Bonjour, je suis Roberta et vous? Je m'appelle Émile, je suis français. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne, mais je parle français couramment. Ah bon? Et pourquoi avez-vous appris le français? J'ai décidé d'apprendre le français pour regarder des films français sans sous-titres. Et j'ai toujours rêvé de vivre en France. Agora, quantos por cento você entendeu? Mais do que sem a transcrição. Ou não? Será que foi? Mas sem a transcrição? Então, anota, tá? Para você fazer a comparação. Não tem problema se você tem a impressão que não mudou muita coisa, certo? O que você vai ver é que você vai evoluir a partir da próxima etapa, que a gente vai entrar agora, etapa número 3. Etapa número 3, explicação detalhada do diálogo. Bonjour, je suis Roberta. Et vous? Bonjour, je suis Roberta. Et vous? Eu falei bem rapidinho, né? Então fica tranquilo que a gente vai ver tudo com calma aqui. Então, a primeira palavra que eu falei foi para cumprimentar. Sim. Que foi? Bonjour, bonjour. Ou seja, bom dia, mas pode ser também boa tarde. Então você fala quando você está chegando. É a primeira coisa que você fala para alguém, certo? E presta atenção na pronúncia. Bonjour. Bonjour, bonjour. O U em francês tem o som da letra U em português. U, bonjour. E tem esse R no final que você precisa pronunciar, que é bem gutural. Bonjour, que ele é gutural. Então, presta atenção, não é para dizer bonjour, tá? Precisa pronunciar esse R. E esse R é basicamente um R de gargarejo. É como se estivesse gargarejando sem ter água. Então, bonjour. Bonjour. E no caso, seja à noite. Tipo, boa noite. Como seria em francês? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, O-I, se pronuncia wa. Wa, bonsoir. Mais uma vez, pronunciar o R no final. Então, presta atenção que, como a Emília já falou, é bem rapidinho. O A. Então, você não vai falar bonsoir. Você vai falar bonsoir. Bonsoir, uma palavra só. Bonjour, bom dia, boa tarde. Bonsoir, boa noite. Beleza. E aí, depois eu falei o quê? Eu falei... Je suis Roberta. Eu tô me apresentando. Eu disse, eu sou Roberta. Je suis, mais o nome. Je suis Émile. Então é isso que você vai usar quando você for se apresentar e falar qual é o seu nome para alguém. Je suis, mais o seu nome. É um bloco. É um Je bloco. suis. Nome em francês é prénom, presta atenção. Je suis plus prénom. Prénom, nome. Primeiro nome. Então, je suis. Agora vamos para esse detalhe da pronúncia aqui. Porque é aqui que começa o bicho a pegar um pouquinho. Que as pessoas, biquinho, né? Que as pessoas começam a entrar em pânico. Acho que não precisa. Porque a gente vai treinando pouco a pouco. Mesmo que no começo sua pronúncia não esteja perfeita, não tem problema. O importante é você começar a treinar desde o início. Então, como é mesmo essa pronúncia, Emília? Repete pra gente ouvir. Je suis. Je... Já em primeiro, tem esse E. Je. Je. Então, eu em francês não é je. Olha a boca da gente. Fechado. Je. Je. Então, você vai fazer uma boca do O, tá? Uma boca mais fechada. E você vai soltar o som do E. Je. Pode fazer aqui com a gente ao vivo mesmo, em voz alta, que é para você começar a treinar já. Je. Je suis. Suis, ou seja, tem esse U em francês. U. U.
Então Biquinho. aqui também vai ser o biquinho. Você vai fazer a boca do U, tá? A boca ainda um pouco mais fechada do que a do je, tá? A boca do U e você vai falar I. U. U. Certo? Então aqui vai ser suis. Suis, porque depois tem I. Então, je suis. Você não vai pronunciar esse S no final de suis. Je suis. E depois você vai acrescentar seu nome. Je suis Émile. E suis je Roberta. suis Roberta. Ai, mas então quer dizer que vai ter um problema gravíssimo na minha comunicação. Se eu falar je suis, não vai ter um problema gravíssimo na sua comunicação. As pessoas muito provavelmente vão te entender. Mas é importante, como eu já falei, você começar desde o início a treinar a pronúncia correta. A pegar esse hábito, né? Exatamente. Porque se você começar, não, tá bom, eu vou pronunciar de qualquer jeito, acaba que você nunca vai aperfeiçoar o seu francês para falar com a pronúncia bem afrancesada. Então, treina aqui com a gente. Je suis, mais o seu nome. Et vous? Je suis Émile, et vous? Então, esse et vous que a gente colocou aqui foi para mandar a pergunta de volta para a pessoa, certo? E você? E eu tô tratando o Emília aqui de vous. A gente já vai ver aqui um pouco mais porque eu tô chamando ele de vous. O que danado é esse vous? Presta atenção também na pronúncia, tá? Não é et vos, é e, não pronuncia o T. Et, Vous. não pronuncia o S. Não pronuncia o S. E o OU você já sabe que tem um som de U. Então, et vous significa e você. Mandou a bola de volta, mandou a pergunta de volta, nem precisa repetir e falar uma pergunta completa. Ou seja, bonjour, je suis Roberta, et vous? Eu respondi, je m'appelle Émile, je suis français. Je m'appelle, literalmente eu me chamo. E uma outra forma de falar é eu sou. Je m'appelle, mais uma vez, seu nome, ton prénom, ou seja, je m'appelle Émile. Roberta pode falar? Je m'appelle Roberta. Então, presta atenção aqui na pronúncia. O je de novo. O je de novo. Tá bom? E depois vai vir m'appelle. M'appelle, m'appelle. Como se acabasse aqui. Appelle, appelle. Não vai pronunciar esse E no final. Não é appeler, não é appelle, não é appelle, tá? É appelle. Tá bom, entendi. Je m'appelle Émile, eu me chamo Émile. Je suis, eu sei, je suis. Eu vi com meu nome. Mas eu não entendi. Por que Emília falou je m'appelle e Roberta falou je suis? Existe uma regra para qual é o que diz o quê? Não tem isso de regra, não. Não vamos começar com regra onde não É tem. como em português. Igual ao português. Escolhe o que você achar mais simples. Se você achar mais simples o je suis, fala o je suis. Se você achar mais simples o je m'appelle, fala je m'appelle. A Emília já estava falando do je suis, que eu já entendi que significa eu sou. Je suis, mas eu falei je suis français. Eu acrescentei minha nacionalidade, ma nationalité. Je suis français, porque sou um homem. E aqui presta atenção que a gente já está vendo aqui mais uma coisinha super interessante da pronúncia francesa. É o que o AI em francês, ou AIS em francês, tem som de E. Certo? Aí eu já sei que vai ter gente aqui que vai dizer: ah, mas eu ouvi falar que o AI e o AIS, na verdade, tem um som de E, mas vocês estão dizendo E. Isso depende da região da França, tá bom? Tem gente que diz français e tem gente que diz français. Como eu já falei, eu sou do norte da França, então eu falo je suis français. Aqui, tá bom? As pessoas aqui na Bretanha o pessoal fala je suis français também. Em Paris o pessoal fala mais aberto, je suis français. Você pode escolher, como a gente é estrangeiro aqui, a gente tem a escolha do que você acha mais lindo, você decide. Então vamos praticar agora. Para quem é brasileiro, você vai falar je suis brésilien. Brésilien para um homem. Presta atenção, brésilien. Brésilien. Não é Brasil o nome do país, é Brésil. Le Brésil. Le Brésil. Pode parecer estranho o que for para você, mas em francês é assim, tá bom? E aí quando você falar brésilien, no final ele é mais anasalado do que a gente diria em português. Je suis brésilien, brasileiro. Agora, eu sou brasileira, seria je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Não é brasilienne. Brésilienne. Je suis brésilienne. Et ok, eu sou francês, eu sou da França. Je viens de la France.
France, la France, a França. Je suis français. Para uma francesa seria je suis française. Então, presta atenção que quando a gente fala no masculino francês, é como se o S ele sumisse da pronúncia. A gente vai terminar a pronúncia no AI, que tem som de E, que você já aprendeu. Então, français. E aí, quando a gente fala no feminino, francesa, é como se a última coisa a ser pronunciada fosse o S. Um Z, né? Française. E a mesma coisa para quem é português, portuguesa, ok? Français, para quem é do Portugal, português. Acaba no E. Je suis portugais, Je para um suis homem. português. E Je para uma suis mulher, portuguesa, igual a française, para uma portuguesa. Je suis portugaise et au pays c'est Portugal, le Portugal. beleza. Então, je suis, olha aqui que você já tá vendo que esse je suis, ele é multiuso. Pega esse bloco e dá para usar para tudo. Eu sou Roberta, eu sou brasileira. E a gente vai ver ainda muito mais com esse bloco aqui do je suis durante o evento. Beleza, então, eu me chamo Emília, eu sou francês, je m'appelle Emília. Je suis français. Quelle est votre nationalité? Eu perguntei para Roberta. Quelle est votre nationalité? Isso significa, literalmente, palavra por palavra, qual é sua nacionalidade. Já dá para perceber que no francês a formação das frases são muito parecidas com o português, afinal as línguas são latinas, tá? Então por isso que a gente também coloca aí a tradução embaixo, porque aí seu cérebro já começa a ligar uma coisa com a outra, tá? E presta atenção aqui na pronúncia, não é nationalité, tá? E o quelle, Emílio já marcou aqui o que é o detalhe do quelle? Quelle est? É como se fosse uma palavração, né? Quelle est? Com a ligação. Quelle est votre nationalité? Nationalité. O primeiro T tem o som do C. C. Nationalité. E aqui já dá para perceber que um E com acento agudo em francês não se fala E como em português. A gente fala ele fechado, ele chama E. Nationalité. Tá bom? Então sempre que você vir esse E com acento agudo, significa, ele vai ser pronunciado E. Tá bom? E aqui a gente vai entrar no porquê eu chamei Emília de vous, tá? E porque aqui eu tô dizendo que ela é votre nationalité. Qual é a vossa nacionalidade, tá? O vous em francês é quando você tá fazendo você tem aquela noção de formalidade, de distanciamento com aquela pessoa. É uma pessoa que eu não conheço, ou uma pessoa que, digamos, está hierarquicamente acima de mim, um chefe, ou que a gente precise dessa relação de distância, né? Que você não conhece, talvez também. Uma pessoa mais velha, idosa, por né? exemplo, para você demonstrar respeito. Então, você vai usar o que a gente chama de vouvoiement. Le vouvoiement. Usou do vous, que é o contrário do tutoiement, que você vai usar quando você conhece a pessoa, que é um contexto mais informal, ok? Que é quando você tem intimidade, né, tu. com a pessoa. Exatamente. Aqui você vai usar o vous, aqui você vai usar o tu. Então, isso aqui, claro, né, gente? Emília é meu marido, eu não ia estar chamando ele de vous, né, no cotidiano. Eu deveria pensar, né, você me chamar de vous. Você que deveria me chamar de vous. Então, a gente tá aqui porque foi um diálogo que a gente fez como se a gente estivesse se apresentando. Então, já que eu não conheço ele, a gente não se conhece, a gente se trata de vous. Na dúvida, usa o vous. É mais seguro. É melhor você passar por uma pessoa extremamente formal do que você passar por uma pessoa mal educada, que tá faltando com respeito com a pessoa. Certo? Então, quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Beleza. Aí eu falei o quê? Je suis brésilienne. Você já sabe o que isso significa. Je suis brésilienne. Eu sou brasileira. Presta atenção também. A pronúncia vai terminar no de brésilienne. É como se ela terminasse no N. Às vezes, a gente ouve muito isso, que vocês perguntam muito pra gente. Termina num A, é como se fosse um A. Brasiliana não é. É simplesmente como se fosse o N que acabasse e você solta a língua depois do N. Brésilienne. Je suis brésilienne, mais je parle français couramment. Então aqui, me, presta atenção que a gente não pronuncia o S ao final, significa mas. Mas, Entretanto. E aí, je
Eu, agora você sabe, parle, do verbo parler, je parle, eu falo, je parle. Français, você sabe, Francês. couramment, couramment. Então, couramment é como se fosse correntemente. Quem fala correntemente fala como? De forma fluida, ou seja, fluentemente. Presta atenção, é couramment. Então, eu sou fluente em francês e je parle français couramment. Literalmente, eu falo francês fluentemente. Couramment, tá bom? Então aqui a gente tem, se você quiser dizer que você fala português, que você fala inglês, você vai pegar esse bloco aqui, não precisa ficar decorando regra, não precisa ficar indo atrás de conjugação verbal. O bloco é je parle. Je parle. Aqui no seu exemplo é je parle français, anglais e espanhol couramment, que é o exemplo real de Roberta. De Roberta, de mim mesma. Então, francês, francês, anglais, inglês, anglais e espanhol, espanhol, tá? Presta atenção aqui porque a gente tem mais um detalhe de pronúncia. E c'est GN aqui que tem o som do NH em português, espanhol. Só que ele é um pouco mais pronunciado, né? Ouais, espagnol, espagnol. Eu posso falar je parle français, anglais et portugais couramment. Très bien. Então, português, tá bom? Que você já viu, é igual à nacionalidade portuguesa. É para falar eu sou português, você também vai dizer je parle portugais, tá? Então, je parle français, anglais et espanhol couramment. Se você quer falar, eu falo um pouco francês, je parle un peu français. Je parle un peu, o E, você sabe agora, je parle un peu français. Então aqui o peu vai ser a mesma pronúncia do je, eu, tá Peu, bom? je. Vai ser, faz a boca do O e fala E. Je parle un peu français. E presta atenção aqui, tá? A gente vai repetir essas questões da pronúncia para você prestar realmente bem atenção. Parle. 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 Não é parle, tá bom? Apesar de ser o E que tá aí também, como no je, não pronuncia esse E. E esse un que tá aqui. Esse un. Bem também nasal, né? Bem nasalado. Je parle un peu français. Je parle un peu français. Repete com a gente. Je parle un peu français. Je parle un peu français. Olha aí você falando francês já com a gente. Nem começou o evento já tá falando francês. Vamos lá. Ah bon? Ah bon? Et pourquoi avez-vous appris le français? Ah bon? Et pourquoi avez-vous appris le français? Então a primeira coisa que a Emily falou aqui foi: ah bom? Ah bon? Ah é? Sério? Então ele já tá surpreso, né? Porque eu falei, eu sou brasileira, mas eu falo francês fluentemente. Eu quero descobrir por quê. Et pourquoi avez-vous appris le français? Então, aqui, primeiro ele teve essa surpresa, né? Sério? É mesmo? E pourquoi? Você já aprendeu pourquoi? Pourquoi é na hora de fazer uma pergunta. A gente nunca vai usar o pourquoi para responder alguma coisa, tá bom? E pourquoi você percebeu que é uma palavra só, não é cortada. Pourquoi uma palavra só, para fazer uma pergunta. Et pourquoi avez-vous appris le français? Aqui esse bloco todo significa você aprendeu. Avez-vous appris? Avez-vous appris? Le français, o francês. E porque você aprendeu o francês, certo? A outra forma de falar aqui é... Pourquoi vous avez appris le français? Pourquoi vous avez appris le français? Pode perceber que a diferença aqui é muito pouca, é só uma questão de organização deste bloco. Mas qual é a diferença? Qual é o que eu uso? Como é que eu organizo essas palavras? Tanto faz. A única coisa que você precisa saber é que vous avez appris significa você aprendeu. Avez-vous appris significa você aprendeu. Para fazer uma pergunta, você pode usar qualquer um dos dois, tá bom? Agora, para falar uma coisa afirmando, você usa nesta organização aqui. Você aprendeu. Vous avez appris. Vous avez appris. Por exemplo, vous avez appris le verbe apprendre au passé. Você aprendeu o verbo aprender no passado.
au passé, tá? Então, vous avez appris, você aprendeu. O verbo aqui é apprendre. Apprendre, apprendre, aprender. Tem dois P em francês. Apprendre, E a gente termina a pronúncia nesse R, né? apprendre, apprendre. Vamos lá. J'ai décidé d'apprendre le français pour regarder des films français sans sous-titres. Isso foi sua resposta. Muito rápido, Emila. Vai por partes. J'ai décidé, eu decidi, j'ai décidé d'apprendre Eu decidi aprender le français o francês pour regarder para assistir des films français filmes franceses sans sous-titres. sem legendas. Então, parte a parte é isso. Então, aqui eu estou dizendo por que eu decidi aprender francês, certo? E presta atenção, porque a gente vai entrar em mais detalhes de como você explicar ainda melhor a sua decisão pessoal, tá? Vai ser o desafio de hoje. Eu já estou dando spoiler. Spoiler do desafio de hoje. Então, j'ai décidé d'apprendre le français pour... Eu decidi aprender o francês para... E depois você vai dar sua razão, seu porquê. Uma das minhas razões primeiríssimas foi que eu queria assistir filmes É franceses. isso aí, verdade, né? Sem legendas. True story, história de verdade. Então aqui, mas eu não tô entendendo como é que forma o passado em francês. Não precisa saber de regra. Tá vendo aqui? J'ai décidé. Eu decidi. Ponto final, você aprendeu que é assim. J'ai décidé. Eu aprendi. Eu decidi o quê? Eu aprendi. Eu decidi o quê? D'apprendre le français. Decidi aprender o francês. Já já a gente vai ver mais sobre isso. E você falou mais, você comentou. Et j'ai toujours rêvé de vivre en France. Então, et j'ai toujours rêvé. O que significa isso? E eu sempre sonhei, tá bom? Também não entendi essa ordem. Esse toujours significa sempre. Sempre, sempre. Toujours, toujours. Então, sempre. Para você saber, só precisa saber aqui que é esse bloco para dizer eu sempre sonhei. A gente dá uma coisa por vez. Não precisa se atropelar, não precisa ir atrás de regra, não precisa ir atrás de nada, tá? O que você precisa aqui é aprender o que a gente está ensinando neste momento. E você sabe que j'ai toujours rêvé de significa eu sempre sonhei em. Ponto. Ponto. J'ai toujours rêvé de, no meu caso, vivre en France. Mas talvez seu caso seria j'ai toujours rêvé de parler français couramment. Olha, essa você já sabe. Parler français couramment, falar francês fluentemente. J'ai toujours rêvé de visiter Paris. J'ai toujours rêvé de vivre au Canada. J'ai toujours rêvé de... Isso aqui, viver no Canadá, morar no Canadá. Mais um exemplo. J'ai toujours rêvé de travailler dans une entreprise française. J'ai toujours rêvé de travailler dans une entreprise française. De trabalhar numa empresa francesa. E aqui o detalhe é que para dizer estudar na França, você não vai dizer j'ai toujours rêvé de étudier en France. Não fala assim. Por quê? Porque é assim no francês. Porque fica feio falar primeiro de e depois de novo vem aí uma vogal. Então a gente vai falar, vai ser de apóstrofo e aí depois vem étudier. E aí a frase inteira vai ficar J'ai toujours rêvé d'étudier en France. Tá mais fluido, né? J'ai toujours rêvé d'étudier en France. O que foi seu sonho também. eu sempre sonhei em estudar na França. Então, para falar de um sonho seu, de uma coisa que você sempre sonhou em fazer, claro que a gente está focando aqui no francês, porque a gente está no evento afrancesando, mas que você pode falar sobre qualquer sonho da sua vida, você pode usar esse bloco. J'ai toujours rêvé de, e depois fala o seu sonho, sempre começando o verbo no infinitivo. Pode perceber, parler, falar, visiter, visitar, vivre, viver ou morar, travailler, trabalhar, étudier, estudar.
Então, olha só a quantidade de coisa que você já aprendeu aqui nessa aula de hoje. A gente vai rever agora novamente o vídeo. Ouvidos atentos, agora que a gente já fez a explicação completa, a gente já aprendeu um pouco mais sobre a pronúncia francesa, que você já aprendeu muito, você já está com a bagagem do francês. Vamos assistir novamente o mesmo diálogo e você vai avaliar o que é que quanto por cento você está entendendo. Vamos lá. Bonjour, je suis Roberta et vous? Je m'appelle Émile, je suis français. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne, mais je parle français couramment. Ah bon? Et pourquoi avez-vous appris le français? J'ai décidé d'apprendre le français pour regarder des films français sans sous-titres. Et j'ai toujours rêvé de vivre en France. E agora, quantos por cento você entendeu depois da explicação? Com certeza, muito mais, né? Agora que a gente já concluiu essa super aula de francês, vamos para o primeiro desafio do evento. Défi número 1, qual é o seu sonho? Por que você decidiu aprender francês? Pourquoi avez-vous décidé d'apprendre le français? Você vai responder pra gente Em francês. como é? J'ai décidé d'apprendre le français pour... E aí depois você vai dizer a sua resposta, a gente vai te ajudar aqui, te mostrando algumas respostas possíveis, certo? E você vai fazer o quê? Você vai dar a sua resposta colocando aqui nos comentários do evento, ou então... Marcar a gente no Instagram fazendo um stories, marcar afrancesadas, @afrancesados. E também hashtag afrancesando, que é o nome do nosso evento. Então vamos te ajudar aqui a você fazer o seu desafio. Seu desafio, vamos lá. J'ai décidé d'apprendre le français pour regarder des films français sans sous-titres. Eu decidi aprender francês para assistir a filmes franceses sem legendas. J'ai décidé d'apprendre le français pour lire mes livres préférés. Para ler meus livros preferidos. J'ai décidé d'apprendre le français pour étudier en France. Estudar na França. J'ai décidé d'apprendre le français pour travailler en France. Trabalhar na França. Pour avoir des meilleures opportunités de travail. Para ter melhores oportunidades de Vou trabalho. repetir, essa é difícil. Pour avoir des meilleures opportunités de travail. Última vez. Pour avoir des meilleures opportunités de travail. Pour vivre en Belgique. Para viver na Bélgica, morar na Bélgica. Pour vivre au Canada. Para morar no Canadá. Pour parler avec ma famille française. Para falar com a minha família francesa ou outros motivos. Se a gente não falou aqui, dá um Google lá no teu motivo e manda pra gente. A gente vai ficar muito feliz de te ver já botando esse desafio em O prática. primeiro desafio afrancesando. Então agora fala pra gente nos comentários embaixo do vídeo, na página do evento, ou nos stories marcando @afrancesados. J'ai décidé d'apprendre le français pour queremos saber. E, claro, coloca em prática, aproveita o desafio, porque é com a prática que você vai realmente entrar em ação e começar, de fato, esse seu aprendizado de francês. Sentir que você está com tudo. Como já falamos, tão importante quanto aprender o francês em si é aprender como aprender francês. Isso porque é o método que vai te fazer continuar nos trilhos, ter resultados e chegar onde você quer. E é ele que vai te dar autonomia para falar francês com naturalidade. Então é por isso que a gente vai falar agora um pouco sobre essa parte do método, tá? E a gente vai desenvolver também isso nas próximas aulas. Porque eu já te falei lá que eu passei 3 anos estudando numa escola de francês e que eu não tive o resultado que eu queria. Depois desses 3 anos, eu não conseguia falar francês, eu não conseguia entender o francês falado. Então a gente vai falar um pouco aqui de quais foram os erros e os acertos para você não cometer esses mesmos erros, tá bom? Então, uma das coisas que não funcionou, certo? No aprendizado da escola, é porque o foco de cada aula era gramática, ou seja, a aula de hoje vai ser a gente estudar o verbo être no presente. E aí a aula era em torno daquilo. Então, tudo o que eu achava que eu precisava fazer era decorar aquelas regras, porque era o foco principal da aula. Era isso que o professor me passava, certo? Só que não é isso que funciona, porque você não quer ser uma gramática ambulante, você não quer ser um linguista. Se você quer, como eu, falar francês, entender o francês falado, o que você precisa fazer é focar
na comunicação do no francês da vida real. Certo? Ah, então tá bom, Robertinha Mila. Eu não vou focar na gramática, mas então eu vou aprender tudo errado. Quer dizer que gramática não é importante, joga a gramática no lixo. Não, você vai aprender o francês da vida real e a gramática vai ser aprendida naturalmente. Uma criança, por exemplo, não precisa saber o que é um sujeito oculto ou um complemento adverbial de lugar para falar é aqui. Ela aprendeu que se fala assim, repete e fala. E você deve fazer a mesma coisa com o francês também. E para adulto é ainda mais simples, porque você tem toda a bagagem de aprendizado, toda a bagagem da língua portuguesa, que você também vai poder usar na língua francesa. Aliás, é focar na gramática que faz muitas pessoas travarem geral na hora de falar. Pensa bem, é como um carro, né? Eu gosto de falar isso, é como um carro. Para você aprender a dirigir, você não precisa saber exatamente o que é que cada peça do motor faz. Você não precisa saber tudo de mecânica nos mínimos detalhes. O que você precisa aprender é a dirigir. É simplesmente sentar ali, na prática. Como é que eu faço no volante? Como é que eu preciso ajustar o retrovisor? Como é que funcionam os pedais? É a mesma coisa com o francês. O que você precisa é da parte prática e não da parte teórica ali que está por trás daquele motor, daquela mecânica, que é a gramática no francês. E você percebeu que na aula de hoje você aprendeu bastante sem precisar decorar nenhuma regra de gramática, nem tabelas de conjugação. Você vai perceber a cada nova aula aqui no evento como isso é real. O que realmente importa é você focar no francês da vida real. Então, esse é o primeiro recado que a gente queria dar, é não tentar ficar decorando regra, tá? Isso mais atrapalha do que te ajuda. Porque imagina só também na hora de falar, você vai ficar pensando em qual é a regra, qual é o não sei o quê, e aí só vai vir regra na sua cabeça e não o francês da vida real, que é o que você precisa para falar. Outra coisa também que eu percebi que foi um erro meu lá quando eu comecei a aprender francês, é que eu ficava tentando decorar lista de vocabulário. Fora de contexto, aquela coisa de palavra solta, por exemplo, hoje vai ser uma aula sobre, sei lá... Cores em francês. As cores em francês. Aí eu vou tentar decorar todas as cores, sem perceber a utilidade daquilo, em que contexto eu vou usar, dentro de frases, dentro de contextos reais. E o que você precisa perceber é que você nunca vai ver essas palavras soltas e você nunca vai precisar usar essas palavras soltas. Elas vão estar sempre dentro de um contexto e dentro de frases. Você nunca vai ser capaz de formar suas frases em francês se você só aprende esses elementos soltos, certo? Então, isso é outra coisa que para mim também não funcionou. O que mais que não funcionou com você? É a questão dos exercícios, né? É que nas aulas sempre tem a tarefa de casa para fazer, aqueles exercíciozinhos, aquelas provinhas, exercício de múltipla escolha. Verdadeiro ou falso? Completar lacuna, transformar o verbo que está no passado no presente, transformar o verbo que está no presente no passado, transformar de uma pessoa para outra. Esse tipo de exercício só treina o cérebro da gente a falar errado, porque imagina só, vou pegar um exemplo aqui. Naqueles exercícios de marcar X, por exemplo, geralmente eles pedem para você marcar a resposta certa, né? Aí você vai ter lá, se eu tenho que marcar a resposta certa, quer dizer que eu vou ter, sei lá, 3 ou 4 opções erradas e uma opção certa. Eu tenho isso aqui. Ou seja, eu estou dando 3 ou 4 vezes mais chance para o meu cérebro aprender o francês errado, incorreto, e uma chance de ele aprender o francês certo. Ou seja, dá para perceber que isso é contraproducente, né? Não é isso que é funciona. provado cientificamente, né? Não é a gente que inventou isso. A gente não inventou isso, não. Então, o que é o ideal? Focar só no certo. Focar só no francês da vida real. Então, outra coisa também que não funcionava e que eu só percebi depois é que eu só tinha aula 2 vezes por semana. E não é, então a culpa é da aula agora. Não, esse era o meu contato com o francês, 2 vezes por semana. E geralmente a minha organização era que eu fazia as tarefas ou depois da primeira aula ou logo antes da segunda aula. E aí já fazia tarefa inútil e só tinha contato 2 vezes por semana. Aí entre uma aula e outra, meu cérebro esqueceu de tudo. Aí eu me achava uma burra porque não lembrava de nada na aula seguinte. Basicamente isso. Tudo isso para te dizer que esse plano não funcionou para mim. Funciona para pouquíssimas pessoas, certo? Não traz resultado. Então, a melhor solução, qual é, Emila? E aprender o francês da vida real, isso você entendeu, todos os dias, ou seja, uma imersão em francês, sempre aprendendo dentro de contexto. Enfim, tudo isso para te dizer que se eu conseguir, se nossos alunos conseguiram, você também é capaz de falar francês com autonomia, com naturalidade, com confiança e
É isso que você vai começar a ver aqui nesse evento. E a próxima aula, que vai ser na quarta-feira... 9 da manhã, horário de 9 Brasília. Exatamente. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai continuar o estudo desse diálogo em uma aula completa. O que será que Roberta e Emile discutiram em seguida? Você vai ver isso no próximo episódio. Da novela Afrancesando! Vamos ver com mais detalhes o que exatamente o francês da vida real, o que estudar todos os dias, em que sequência. Vai ser uma aula realmente muito, muito, muito completa e você vai sair da aula 2 com o plano de estudos que você precisa para cada aula em mãos. E lembra que a gente tem live também amanhã, bônus, 9 horas da manhã. A gente queria aproveitar aqui para te dizer que nós somos uma escola online de francês, temos uma equipe dedicada aos alunos do nosso curso e uma plataforma completa de aprendizagem para quem quer sair do zero até chegar a um nível avançado de francês, falar francês com naturalidade e confiança, dominar o francês da vida real. E a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso completo, para a nova turma do nosso curso, o curso de francês Método Afrancesados, após esse evento gratuito. A gente vai dar mais informações sobre o curso e sobre as inscrições durante o evento também. Mas só vamos abrir depois do evento, porque ainda tem muito conteúdo gratuito para a gente trabalhar juntos aqui no evento Afrancesando. Então cola na gente. Exatamente. Lembrando o desafio do dia. O défi numéro 1, qual sonho você quer realizar graças ao francês? J'ai décidé d'apprendre le français pour... Deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo do evento. Ou coloca lá nos stories e marca a gente, @afrancesados. Também, se você quiser, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares que também querem falar francês, que também querem aprender francês. Esse evento é gratuito, é 0800, então não tem por que não compartilhar com as pessoas que você ama. Lembrando que amanhã tem live, terça-feira, às 9 horas da manhã, Afrancesando ao vivo, para tirar todas as suas dúvidas sobre a primeira aula. E a nossa aula 2, para você ver os próximos episódios desta novela Afrancesando, a aula 2 vai ser na quarta-feira, às 9 horas da manhã, e você vai ver como aprender o francês da vida real na prática com ritual de estudos. A gente se vê nas próximas aulas. À très bientôt. À bientôt. Salut afrancesados, salut Roberta, salut Émile. Je m'appelle Antonio Paixão, j'ai 68 ans et j'habite aux États-Unis. Je suis marié, j'ai 3 enfants et 3 petites filles. J'ai étudié l'économie à l'université et j'ai étudié le français pendant 6 ans à Rio quand j'étais jeune. Maintenant, je suis en retraite ici à Rio. Et j'ai du temps pour me consacrer à la langue française que j'aime beaucoup. J'étudie aussi le italien. Un ami m'a parlé du Les Afrancesados et j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube. Aux États-Unis, j'ai parlé anglais, espagnol, portugais, mais j'ai laissé le français de côté. En septembre, j'ai décidé d'attendre le CFMIA et pour 3 mois, ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, je peux comprendre, je peux lire et parler couramment, et je peux chanter en français et je pense que l'année prochaine, je peux voyager à Paris pour visiter mes amis, et je peux parler en français avec eux. Je vais parler un peu en português. Meu nome é Antônio Paixão, tenho 68 anos e vivo nos Estados Unidos. Me aposentei em 31 de dezembro de 2019 e a pandemia me pegou no Rio de Janeiro, em visita a meu filho. Nesse confinamento, aproveitei para ver uns vídeos da Roberta e do Emil no YouTube e fiquei impressionado pela maneira com que eles ensinam o francês com muita graça, dedicação e empenho. Em julho deste ano pensei em começar o curso, mas hesitei com receio de não poder acompanhar. Mas
continuei seguindo a Roberta e o Emil no YouTube. Em setembro, perdi o medo e tomei a decisão de fazer o curso de francês, método afrancesados. E há 3 meses tenho mergulhado todos os dias no curso e na prática do francês. Tenho escutado podcast, tenho visto séries em francês, tenho ouvido músicas em francês. A Roberta e o Emil apresentam vários recursos de aprendizagem do francês que fazem com que você vá conquistando etapas a cada semana e se entusiasmando com o idioma. Se você quer começar a falar francês ou retomar o idioma, como eu, depois de tanto tempo, o curso de francês Método Afrancesados é o que há de melhor no mercado hoje. Por isso eu recomendo com muito entusiasmo. Merci beaucoup, Roberta. Merci beaucoup, Emile. À bientôt.